Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Estão prontos para mais uma aula? A nossa aula hoje está bem interessante. Vamos conferir? Será a nossa 6ª aula da apostila 4. Já deixa ela aí arrumadinha. E o nosso conteúdo será Viagem da Imaginação. Teremos a retomada da tarefa em casa 2. A apostila, vamos trabalhar as páginas 18 e 19. E na hora da história, veremos com a professora Jane o tapete voador. Na hora do vídeo, veremos meios de comunicação. E a tarefinha será uma atividade no caderno e a página 19 da apostila. Vamos começar então pela retomada da tarefa? A professora Carol deixou para vocês como tarefinha o Em Casa 2. Eu vou ler o que diz aqui. Pedestres conscientes. Número 1. Observe os semáforos de pedestres. Em seguida, contorne o sinal que indica que você pode atravessar a rua. Nós temos o sinal vermelho e o sinal verde. Em que sinal o pedestre pode atravessar a rua? Muito bem, no sinal verde. Então, vocês deveriam fazer um círculo aqui. Número 2. Assinale as figuras que mostram atitudes corretas no trânsito. Nós temos aqui imagens de 4 atitudes que acontecem no trânsito. Nós devemos assinalar somente as corretas. Olha só a figura no A. Tem um garotinho sentado aqui na beira da calçada. Será que essa é uma atitude correta? Não, essa não é uma atitude correta. Pode vir um carro com bastante velocidade e atropelar ele, não é mesmo? Então, nós não vamos assinalar. Letra B. Olha, o pessoal está atravessando na faixa de pedestre. É correto? Isso, é correto atravessar na faixa de pedestre. Letra C. Nós precisamos solicitar que o semáforo abra para depois atravessar? Isso, é preciso solicitar primeiro que o semáforo abra, somente depois nós podemos atravessar, não é? Então essa atitude é correta, vamos assinalar. Olha só a imagem D. Tem um rapaz aqui atravessando fora da faixa de pedestre. É correto? Não é correto, né? Então nós não vamos assinalar essa imagem, ok? Vocês vão colocar o nome aqui e a data. Tiraram foto e mandaram para a professora de vocês? Muito bem, parabéns! Vamos agora para a nossa apostila. A página é a 18. Essa aqui, ó, eu vou ler para vocês o enunciado. Viagem da imaginação. Vocês acham que essa frase aqui é o título do nosso texto? Nós já falamos aqui em outras aulas que nem sempre o título de um texto é o de maior destaque, não é mesmo? Aqui, essa é a frase de maior destaque. Mas será que essa é o título do nosso texto? Vamos seguir a leitura para ver. Acompanhe a leitura do poema O Tapete Voador. Esse aqui é o título do nosso texto. Ele também está em destaque, ó. Percebam que as letras aqui das palavras estão em negrito, está mais forte que as outras, mas não é a frase de maior destaque, ok? Vamos fazer a leitura do poema. Eu vou colocar aqui um pouco maior para nós podermos ver. Quem tem um tapete que voa e não tem companhia, ligue para mim. Pode ser de noite ou de dia. Vou dar o número do meu celular. Se a secretária atender, deixe recado. Mande um torpedo, por favor. Diga onde e quando eu embarco no tapete voador. O autor do nosso poema é Ricardo Silvestrin. Eu vou colocar essa parte aqui de baixo também maior. Você já tinha ouvido falar em tapete voador? Você conhece alguma história em que os personagens usam esse meio de transporte? Converse com os colegas. Você conhece alguma historinha que os personagens usam um tapete voador como meio de transporte? Eu conheço algumas. Vamos ver? Nós temos o Aladim. O Aladim encontra um gênio da lâmpada que atende os seus desejos e dá a ele um tapete voador. E ele faz passeios maravilhosos com a princesa Jasmine. Nós temos também o Tapete Mágico, que é um conto de fadas português. As Aventuras de Madeline, o Tapete Mágico de Nana Toledo.
E a princesa Jasmine com a princesa Sofia e o seu tapete voador. Em todas essas historinhas, os personagens usam o tapete voador como um meio de transporte. Mas será que o tapete voador é mesmo um meio de transporte? Vamos para a hora da história. Enquanto vocês assistem à história, pensem aí na minha pergunta. Com vocês, professora Jane com o tapete voador. Tia Jane, hoje eu vim fazer um poema para vocês. O poema é Tapete Voador. Quem tem um tapete que voa e não tem companhia, liga para mim, pode ser de noite ou de dia. Vou dar o número do meu celular. Se a secretária atender, deixa recado. Mande um torpedo. Por favor, diga onde e quando eu embarco no tapete voador. Gostaram da historinha? E agora, já conseguem responder a minha pergunta? Será que o tapete voador é mesmo um meio de transporte? Vamos ver. O tapete voador é um meio de transporte imaginário. O que é imaginário, professora? Imaginário é aquilo que existe só na nossa imaginação, ou nas historinhas, nos contos de fadas, como o tapete voador, por exemplo. O tapete voador, assim como a vassoura voadora, que nós já vimos na aula da professora Débora, só existe nas historinhas. Não é um meio de transporte verdadeiro, né? Mas vamos imaginar um pouquinho. Se o tapete voador existisse de verdade, se ele fosse realmente um meio de transporte, em qual grupo de meio de transporte vocês classificariam eles? Nós já vimos com as outras professoras que existem alguns grupos de meio de transporte, não é mesmo? Existem os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Em qual desses grupos você classificaria o tapete voador? Ele precisa ter contato com a terra para poder se locomover? Igual o trem, a carroça e os outros? Não, né? Ele não precisa. Então, nós não podemos classificar ele como um meio de transporte terrestre, né? Ele precisa do contato com a água para se locomover? Também não. Então, ele não poderia ser um meio de transporte aquático, não é mesmo? E como é que ele se locomove? Ele voa e ele se locomove no ar. Então, nós poderíamos classificar ele no meio de transporte aéreo? Isso mesmo! Se o tapete voador existisse de verdade, nós classificaríamos ele no grupo de transporte aéreos, não é mesmo? Muito bem! Agora nós vamos para a hora do vídeo. Nós vimos no poema que o autor Ricardo Silvestrini falou do tapete voador, mas ele fala também do telefone celular, não é mesmo? Vamos aprender um pouco então sobre o telefone celular? Com vocês, meios de comunicação. Olá! O telefone é um dos meios de comunicação mais utilizados atualmente. O primeiro telefone foi inventado pelo escocês Alexander Graham Bell há muito tempo atrás e vem evoluindo ao longo do tempo. Ele veio passando por um grande processo de mudanças até chegar ao telefone móvel. Com os primeiros telefones, só era possível realizar ligações. Os celulares de hoje nos oferecem muitos outros recursos. Além de fazer ligações, é possível acessar as redes sociais, enviar e receber torpedos, acessar a secretária eletrônica, tirar fotos, fazer vídeos e muitas outras coisas. Quanta coisa mudou! Mas a ideia continua a mesma: aproximar as pessoas. Existe, além do telefone, muitos outros meios de comunicação. Mas esses, quem vai apresentar é a professora de vocês. Beijinhos, abraços carinhosos, até a próxima. Tchau, tchau!
Gostaram do vídeo? Viram quanta coisa interessante nós precisamos aprender sobre o telefone? O que vocês descobriram nesse vídeo? Que o telefone é um meio de comunicação? Muito bem, o telefone é um meio de comunicação. Vamos falar então um pouquinho mais sobre os meios de comunicação? Os meios de comunicação é tudo aquilo que nos permite transmitir e trocar informações entre duas pessoas ou mais. A fala, por exemplo, é um meio de comunicação. Quando nós falamos com outras pessoas, nós estamos nos comunicando. Mas existem vários outros meios de comunicação. Vamos conferir? As pinturas rupestres. Nós já vimos as pinturas rupestres em outras aulas, não é mesmo? As pinturas rupestres, além de ser um dos primeiros registros encontrados na humanidade, foi também um dos primeiros meios de comunicação. Nós vimos nas aulas passadas que os homens faziam desenhos nas cavernas, não é? E esses desenhos depois nos permitiram descobrir como é que eles viveram naquela época, quais eram os hábitos que eles tinham. Mas com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e os povos foram criando seus primeiros códigos de sinais. Vocês se lembram como é que os sumérios criaram o seu primeiro código de sinal? Eles também utilizavam desenhos, mas aqui cada desenho já tinha um significado, né? Já queria dizer, já queria transmitir alguma mensagem, diferente lá das pinturas rupestres, que eles simplesmente desenhavam os seus hábitos, aquilo que eles faziam no dia a dia. E o tempo continuou passando e a necessidade de se comunicar ficou cada vez maior. E foi aí então que cada povo foi criando o seu próprio código de sinal. Nós temos aqui o código de sinal do povo egípcio e em seguida o povo grego também criou o seu próprio código de sinal e com o passar do tempo esses códigos de sinais foram evoluindo. Eles foram tomando uma forma um pouco mais universal. O que quer dizer universal, professora? Universal é aquilo que acontece em todos os cantos do mundo, aquilo que pode ser compreendido por vários povos, né? E conforme eles foram evoluindo, surgiu então os primeiros alfabetos. E foi aí que surgiu então a escrita, que foi durante muito tempo o maior meio de comunicação usado para se comunicar à distância. Através da escrita foram surgindo então novos meios de comunicação. Nós temos aqui o bilhete, que é um meio de comunicação usado para comunicações rápidas, curtas e para as pessoas que geralmente estão mais próximas de nós. Depois nós temos as cartas. As cartas já é um meio de comunicação usado para uma comunicação um pouco maior. E geralmente para pessoas que estão distantes de nós, que moram em outra cidade, por exemplo. O jornal, que é um meio de comunicação que traz várias informações e atinge um grande número de pessoas. Os livros também é um meio de comunicação que utiliza a escrita, que serve para contar histórias, compartilhar informações, conhecimentos e também é um meio de comunicação que atinge muitas pessoas, porque é vendido para muitas pessoas, né? E até foi aí então que surgiu o primeiro meio de comunicação sonoro. O que é um meio de comunicação sonoro, professora? É um meio de comunicação que utiliza o som para se comunicar. Nós vimos lá na hora do vídeo que os primeiros telefones nos permitiam fazer o quê? Falar, não é mesmo? Era através do som que nós nos comunicávamos com o telefone, né? Por isso ele é considerado um meio de comunicação sonoro. Alguns anos depois surgiu o rádio, que também é um meio de comunicação sonora, ele se comunica através do som, mas o rádio já atingia uma quantidade de pessoas maior, ele já conseguia levar informações para um número maior de pessoas. E com o avanço da tecnologia, surgiu então o primeiro meio de comunicação audiovisual. O que é um meio de comunicação audiovisual? É um meio de comunicação que utiliza o som e a visão. Na TV nós conseguimos ouvir e ver ao mesmo tempo, não é isso? E a televisão é o meio de comunicação mais utilizado até hoje pelos brasileiros. E a tecnologia continuou avançando ao longo dos anos até que surgiu o primeiro computador, que também é um meio de comunicação audiovisual, que utiliza som
e imagem. E com a chegada do computador, o processo dos meios de comunicação, da comunicação, se transformou totalmente. Através da internet, o computador nos possibilitou fazer comunicação com pessoas que estão do outro lado do mundo em tempo real. Nós passamos a conversar com elas como se estivessem no mesmo lugar. E depois, através da internet e do computador, surgiu um outro meio de comunicação que se chama e-mail. Ele também é conhecido como correio eletrônico. Ele é uma espécie de carta eletrônica. Ao invés dela ir pelo correio como uma carta de papel, de escrita e de papel, ele é transmitido via internet. Ele pode atingir também um grande número de pessoas. Até que surgiu, então, o primeiro celular. Nós vimos que, na verdade, o celular é uma modernização do telefone, né? Ele foi modernizando ao longo do tempo até chegar no formato dos celulares que nós temos hoje, que além de um formato diferente, também tem funções diferentes, né? Ele já nos permite ir além da fala. Hoje nós podemos falar e fazer várias outras coisas com o celular. Os meios de comunicação, assim como os meios de transporte, são classificados em grupos. Nós temos os meios de comunicação individuais e os meios de comunicação em massa. Nos grupos de meios de comunicação individuais, nós temos o bilhete, que geralmente é usado para atingir um pequeno grupo de pessoas, as cartas, que é um meio de comunicação individual, o telefone, que os primeiros telefones nos permitiam falar apenas com uma pessoa, o e-mail e o celular, eles estão tanto no meio de comunicação individual como no meio de comunicação em massa. Por quê, professora? Porque o e-mail você pode enviar tanto para uma pessoa só, como para várias pessoas ao mesmo tempo. A mesma coisa são os celulares de hoje em dia. Eu tanto posso utilizar o meu celular para fazer uma ligação para uma única pessoa, como eu posso fazer uma chamada de vídeo e falar com várias pessoas ao mesmo tempo, sem falar que eu posso usar ele para mandar mensagens em grupos. Então, por este motivo, ele é considerado um meio de comunicação individual e também em massa. Os meios de comunicação em massa são os meios que atingem uma grande quantidade de pessoas, que levam a informação para uma grande quantidade de pessoas. O jornal, por exemplo, que pode ser vendido para muitas pessoas. O rádio, que nós conseguimos ouvir em vários lugares diferentes. A televisão também, que consegue transmitir a mesma informação para muitos lugares. Os livros, que são vendidos para um grande número de pessoas. O e-mail, como eu já citei aqui, e também o celular. Nós podemos nos comunicar por gestos? Sim, além dos meios de comunicação e da fala, existem os meios de comunicação por sinais, que é a língua brasileira de sinais, que nós chamamos de Libras. Libras é o código de sinais que os surdos usam para poder se comunicar. É uma comunicação feita a partir de gestos. Vamos ver aqui, ó. Aqui nesse gesto significa palmas. Esse gesto significa muito obrigado. Esse outro, pausa para o café. Esse daqui, feliz aniversário. Esse gesto significa festa. E esse outro, vamos dançar. Agora, reparem aqui comigo, ó. Aqui embaixo, aqui no quadradinho azul, vocês estão vendo um rapaz? O nome dele é Rafael. Ele é um intérprete de Libras. Ele traduz tudo que nós, professores, falamos aqui na aula em sinais de Libras, para que os surdos possam compreender a nossa aula. Além da Libras, que é utilizado gestos como meio de comunicação, nós temos também o Braille, é um outro importante meio de comunicação. Braille é um sistema de escrita tátil. O que é um sistema de escrita tátil, professora? É um sistema de escrita feito para realizar a leitura com as mãos, onde a leitura é realizada com as mãos. Esse daqui é um alfabeto Braille. Percebam a diferença do alfabeto Braille para o nosso alfabeto. Nós temos aqui, ó,
bolinhas brancas e bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas, elas ficam em relevo no alfabeto. O que é um relevo? Elas ficam mais altas, de uma forma que quando a pessoa passa a mão, como nós vemos aqui ó, na informação, ela sente as bolinhas. Esse sistema aqui, ó, de comunicação é o sistema de comunicação dos cegos, tá? São os cegos que utilizam o braille como sistema de comunicação. Assim como nós memorizamos o nosso alfabeto, eles também memorizam o alfabeto deles e depois conseguem fazer a leitura como nós estamos vendo aqui, ó. Eles vão passando a mão sobre o papel, sentindo o relevo dos códigos e vão decifrando, vão entendendo o que é que está escrito ali. O telefone, então, é um meio de comunicação. Nós vimos que ele é um meio de comunicação individual, que veio sofrendo mudanças ao longo do tempo, né? Veio ganhando novas formas e novas funções, até chegar nos telefones celulares, que também são chamados de smartphone, que nós temos hoje em dia, né? Agora vamos lembrar uma coisinha. Lá no poema, o autor Ricardo Silvestrini falou do tapete voador, ele fala do telefone e ele pede para a pessoa ligar para ele. E se a secretária eletrônica atender, é para deixar um recado, né? A secretária eletrônica é uma gravação de voz que atende o nosso celular quando nós não podemos atender. E quando ela atende, nós podemos também deixar um recado em voz, que fica ali no celular até que a pessoa possa ouvir. Mas ele fala só da secretária eletrônica? Não, ele fala também do torpedo, não é mesmo? Ele pede para mandar um torpedo. O torpedo é uma mensagem escrita, como essa daqui, por exemplo, ó. Quando eu não quero fazer uma ligação ou quando eu não posso fazer uma ligação, eu posso enviar um torpedo e a pessoa que vai receber ele pode ler a qualquer momento lá no celular dela. Agora é a sua vez. Vamos aprender a escrever tapete? Ouçam. Tá, tá. Isso, a letrinha T, muito bem. Sozinha? Não, né? Vocês estão ouvindo o sonzinho do A, não é mesmo? Olha, tá. P. A letrinha P explodiu, né? Isso mesmo. Sozinha? Não, ela está sempre com uma vogalzinha, não é? É a vogal que dá o som, não é mesmo? Qual é a letrinha que acompanha o P, então? Isso, a letrinha E. Tapete. A letrinha T? Isso mesmo, a letrinha T. Sozinha? Não, né? As consoantes não andam sozinha. As consoantes sozinhas não conseguem fazer o som, né? Qual é a letrinha que dá o som para o T? Isso, a letrinha E. E vamos ver então agora, vamos ler a palavrinha comigo para ver quantos sons, quantas sílabas ela tem. Vamos lá então. Tá, P, T. Quantas? 3, né? Tá, P, T. 3 sílabas, 3 sons. E quando eu junto tudo isso, eu leio tapete. Agora vamos escrever a palavra telefone. Ouçam. T. Isso, a letrinha T. Sozinha? Não. Com a vogal E. Isso mesmo. Tele. Olha lá onde a minha língua foi. Atrás dos meus dentes. Qual é essa letra? Isso, a letrinha L. Tele. Com qual vogal? Com a vogal E. Telefo. Olha, soprou aqui. Fo. Qual é a letrinha que quando a gente fala sopra? Isso, é a letrinha F, ó. Com qual vogal? Fo. Isso, a vogal O. Telefone. Olha, o som saiu pelo nariz. Qual é a letrinha que o som sai pelo nariz? Isso, é a consoante N. Ne, acompanhada da vogal E. Isso mesmo. Vamos fazer a leitura e ver quantas sílabas a palavrinha tem? Façam comigo. Te, le, fon, ne. Olha, 1, 2, 3, 4 sílabas, não é mesmo? Telefone, então, tem 4 sílabas. E quando eu junto tudo, como é que eu leio essa palavra? Telefone. Muito bem. Agora, eu tenho aqui um telefone e a palavra telefone. Um tapete e a palavrinha aqui está incompleta. Olha aqui. Tapê.
qual é o sonzinho que está faltando aqui para a gente completar essa palavrinha? Qual é? Vocês já sabem? Isso, é a sílaba T. Tá, P, T. Tá faltando a sílaba T, não há? Não tá? Isso. Agora eu quero saber de vocês uma coisa. Será que nós conseguimos encontrar a sílaba T na palavra telefone? Será que tem esse sonzinho T na palavra telefone? Vamos descobrir? Vamos procurar juntos? Eu vou começar aqui, ó, da última sílaba, ó. O N com E, NE. Não é então, né? A sílaba que a gente está procurando. E o F com O? Fo. Também não é. E aqui o L com E? Lê, faz lê, também não é. E o T com E? Olha, o T com E faz T. É a sílaba que nós estamos procurando, não é mesmo? Encontramos então a sílaba que nós procuramos, ó. Vamos completar aqui a palavrinha tapete? Vamos colocar o T aqui? Isso, agora sim a palavrinha está completa. Vamos ler? Tapete. Agora reparem uma coisa, nós utilizamos a sílaba T nas duas palavrinhas. Nós usamos ela no início da palavrinha telefone, ó, a primeira sílaba da palavrinha telefone, e no final da palavrinha tapete, ó, a última sílaba da palavrinha tapete. Agora vamos pensar uma coisa, de onde vem o sonzinho do T, da sílaba T? Ele vem da família silábica do T, ó. Vamos ver quais são os outros sons que existem na família silábica do T? Vejam comigo. Nós temos o tá, o T, o ti, o to e o tu. Nós já vimos que o T, nós usamos ele no início da palavrinha telefone e no final da palavrinha tapete, não é mesmo? E será que nós usamos mais alguns sons da família silábica nas palavrinhas aqui acima? Vejam aí, eu vou dar um segundinho para ver se você encontra algum sonzinho que não seja o T, que a gente já viu que tem, né? Nas palavrinhas aqui acima. Encontraram? Ah, qual é a palavrinha que tem um outro sonzinho aqui da família silábica? O tá? Muito bem, o tá aqui, ó. A palavra tapete começa com a sílaba tá, ó, com o sonzinho tá. Então aqui, para fazer a palavra telefone e a palavra tapete, nós usamos duas sílabas da família do T, não é mesmo? Vamos então para a nossa tarefinha? Ela será no caderno e na primeira linha você vai colocar o seu nome, na segunda a data e logo mais abaixo você vai escrever assim, número 1, letra A, o nome do meio de transporte imaginário que você aprendeu hoje. Nós aprendemos que tem nas historinhas, que existe nas historinhas um meio de transporte imaginário, não é? Você vai escrever ele aqui, ó, letra B. O nome do meio de comunicação que você aprendeu hoje. Nós vimos, então, que existem vários meios de comunicação, não é mesmo? Mas nós aprendemos um específico, não foi? Você vai escrever ele aqui, ó. Número 2, pinte as sílabas iguais nas duas palavras. Você, depois de escrever, você vai ver qual é a sílaba que aparece nas duas palavrinhas e vai pintar ela. E depois vocês vão fazer também a página 19 da apostila. Imagine que você tem um tapete voador. Número 1, quem você convidaria para viajar com você? Você vai escrever aqui o nome da pessoa que você convidaria para viajar com você. Número 2, que mensagem você enviaria no convite? O que você colocaria no convite? Número 3, para que lugares vocês iriam? Você vai escrever aqui o lugar que vocês gostariam de ir com o tapete. Número 4, desenhe como seria o seu tapete voador. Dicas para as famílias. Solte a imaginação. Imagine para onde faria uma viagem se tivesse um tapete voador. Quem você convidaria para viajar com você no tapete? Converse com sua família. Veja se possuem algum dos meios de comunicação antigos, talvez um telefone com fio ou um celular com teclas. Bastante interessante. Se você conhecer alguém que tem, você vai ver que é bem interessante. Sabe quem vai embora hoje de tapete voador? A nossa aula. Eu me despeço por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.